E o dia começava ensolarado, mas o calor que sentia não vinha do sol. Estava sentada na mesa da cozinha, um café frio esquecido ao meu lado, com a mão tremendo enquanto segurava o extrato bancário. Meu estômago revirava. Aquela folha, amarelada e dobrada, parecia um peso insuportável nas minhas mãos. Noel tinha aberto uma conta em meu nome, sem me consultar. Uma conta secreta. Meu coração acelerava. Cada batida era como um eco de desconfiança. Levantei os olhos e observei a casa. Os brinquedos ainda estavam empilhados na sala, esperando ansiosamente meu bebê, que viria em semanas. O silêncio agora era ensurdecedor. Lembrei-me das promessas que fizemos um ao outro, do amor que pensava ser inabalável. Mas ali, naquele momento, tudo desmoronava como castelos de cartas. Turquia não me contou. O que mais ele poderia estar escondendo? Pisquei, tentando limpar a garganta seca. No fundo, uma voz sussurrava. Verifique. O impulso de abrir aquela conta e olhar o que estava escondido. Fui até o computador, quase sem respirar, e digitei aquela senha que já parecia uma lâmina afiada contra a confiança que tinha em Noel. Minhas mãos tremiam. As mensagens começaram a surgir, um desfile de palavras que eu nunca pensei que veria. Conversas íntimas que cortaram minha respiração e acenderam uma fúria calorosa que eu não sabia que possuía. As palavras dançaram diante de mim. Saudades. Não consigo parar de pensar em você. E outro nome. Um nome que nunca tinha ouvido. Uma chuva pesada de emoções se abateu sobre mim. Traição, dor e um pavor gelado que se enraizava no fundo da minha alma. Um nó se formou na minha garganta. O que isso significava para o meu futuro, para meu bebê? Natalidades e promessas desfeitas, uma nova vida prestes a chegar em meio a um turbilhão de incertezas. O que mais poderia descobrir? Fui interrompida por um barulho na porta. Noel entrou, seu rosto iluminado como se nada estivesse acontecendo. Ele falou sobre o dia ensolarado, sobre Plé. Estávamos a poucos passos de um precipício, e eu sabia que ele estava tão ciente disso quanto eu. Mas ele continuava, alheio, como se nenhuma sombra pairasse entre nós. O ar estava carregado de perguntas não ditas, de acusações que poderia levantar, mas alguma coisa dentro de mim gritou para esperar. Não era hora de agir por impulso. O relógio na parede continuava a marcar o tempo, e com cada tic-tac, meu coração batia mais rápido. O peso da mentira começava a se infiltrar em meu ser. Então, enquanto nossos olhares se cruzavam por um instante, meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem anônima, uma simples notificação, mas com um impacto que eu não esperava. Você deveria saber a verdade sobre Noel. E a mensagem parou ali. O ar frio parecia escorregar para dentro da sala, enquanto meu cérebro corria em alta velocidade. A necessidade de desmascarar o que estava escondido dentro de mim superava qualquer medo. Olhei para Noel. Ele estava distraído, mas sentia que aquele momento. O que estava escondido nas sombras começava a se revelar, e eu estava pronta para descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu me chamava Ana. Tinha 32 anos e uma vida que parecia organizada, mas que naquele momento estava desmoronando. A casa onde eu morava com Noel estava cheia de brinquedos e coisinhas para o nosso bebê que chegaria em semanas. Era um lugar pequeno, mas acolhedor. Localizado em um bairro tranquilo. Quase todas as mas aquela manhã era diferente. O extrato bancário na mesa era um sinal de que tudo o que eu acreditava estava prestes a mudar. O que mais eu não sabia sobre Noel? Ele sempre teve aquele jeito tranquilo e doce que me fazia sentir segura. Lembro de quando nos conhecemos.
há 5 anos, e um café perto do meu trabalho. Ele tinha um sorriso que iluminava o ambiente. Nossos primeiros encontros foram mágicos. Eu realmente pensei que havia encontrado meu porto seguro. Porém, agora, aquela conta secreta pairava sobre nós como uma nuvem escura. Meu coração disparava a cada mensagem que eu lia na tela do computador. As palavras foram como facadas, uma a uma, cortando a confiança que levei anos para construir. Ele estava em contato com outra pessoa. Como isso era possível? Eu abri a janela da cozinha, tentando deixar o ar fresco entrar, mas nada parecia aliviar a respiração pesada que me sufocava. Eu sempre fui uma mulher prática. Acordava cedo. Organizava a casa, fazia listas de... Seria uma menina, eu sonhava. Seria forte e independente como eu sempre tentei ser. Porém, enquanto pensava desses sonhos, a realidade batia mais forte. Respira, Ana, eu disse a mim mesma. Mas a ideia de que havia algo mais, algo sombrio que Noel guardava, me deixava inquieta. Ele entrou em casa sorrindo, como se tudo estivesse normal. Eu olhei para ele, tentando disfarçar a revolta que fervia por dentro. O sorriso dele não me tocava. Enquanto Noel falava sobre o dia ensolarado lá fora, eu me perdia em pensamentos. O que ele faria se soubesse que eu tinha descoberto tudo? Ele parecia tão confiável, tão solidamente construído. Meu estômago revirava, ideias e perguntas se agrupando na minha mente como nuvens pesadas antes da chuva. No fundo, eu não queria acreditar que ele era capaz de me trair. Meu coração batia mais rápido, não apenas pela adrenalina do momento, mas por lembrar das promessas que havíamos trocado. Eu o havia amado com toda a força que tinha. Eu o via ser. O rugido do silêncio parecia gritar, me chamando à realidade. As paredes que sempre me deram abrigo agora pareciam um labirinto, e eu estava perdida. A pequena mesa da cozinha, com o café já frio e as notícias em mãos, se tornava o centro do universo daquela tempestade. O tempo passou e a tensão foi crescendo entre nós, como se estivéssemos em um campo de batalha silencioso. Por um instante, eu vacilei. Um lampejo de esperança. E se tudo pudesse ser consertado? E se a traição não fosse real? Mas a mensagem em meu telefone me trouxe de volta à dura realidade. Você deveria saber a verdade sobre Noel. O frio da incerteza me envolveu. O que mais eu não sabia sobre ele? Eu tinha que saber, não apenas por mim, mas por essa vida que estava prestes a chegar. A nova vida que poderia ser marcada não apenas por alegrias, mas também por segredos e mentiras. Depois de um dia de reflexões conturbadas, vi a noite se aproximar. O céu estava carregado. Olhei pela janela e vi os últimos. Um novo começo ou o fim de tudo. Eu precisava descobrir a verdade. Não podia me deixar levar pela dúvida sem uma luta. Havia algo dentro de mim que queimava mais forte que qualquer fogo. Era uma determinação feroz, e apesar da dor, eu sabia que precisava agir. E enquanto a escuridão preenchia a casa, um novo pensamento se instalou em minha mente. Eu tinha algo que ninguém esperava. Um plano silencioso estava tomando forma. O que eu iria descobrir em seguida mudaria tudo. A verdade estava ao meu alcance, e desta vez eu não olharia para o lado. A decisão estava em minhas mãos. Com o último olhar para Noel, a certeza me atingiu. Eu não estava sozinha nessa. Havia uma vida em mim, uma força que me guiava. O mundo poderia estar desmoronando, mas eu estava pronta para enfrentar a tempestade. E com isso, a meia luz da cozinha me abraçou. A tensão aumentava, e um novo mistério brandia à espreita. O que mais eu descobriria? E mais importante, até onde eu iria para salvar-o? Eu me chamo Ana e tenho 32 anos. Se você me perguntasse sobre como era a minha vida antes daquela manhã tumultuada, eu diria que era uma rotina repleta de pequenos prazeres, mas também de desafios constantes. Todas as manhãs eu acordava cedo, o despertador tocando às 6h30,
e imediatamente me levantava com um misto de determinação e cansaço. A casa, embora pequena, sempre me pareceu cheia de amor e promessas. Quando eu olhava em volta, via os brinquedos do futuro bebê espalhados pelo chão, os minúsculos pares de sapatinhos e uma montanha de roupas limpas que eu nunca consegui organizar completamente. Cozinhar sempre foi meu refúgio. Naquele tempo, eu passava as manhãs experimentando novas receitas, enquanto o cheiro de café fresco se espalhava pelo ar. Meu ritual matinal incluía um pedaço de pão caseiro, ainda morno, com uma camada generosa de manteiga, e enquanto eu misturava a massa, sonhava em alimentar minha família com amor e carinho. O cheiro do pão assando era uma prome. Eu lembrava de um carrinho de bebê. E como isso não cabia em nosso orçamento se não diminuíssemos as saídas e as compras do mês. O que parecia ser uma rotina tão simples, às vezes se tornava um fardo. E o sorriso de Noel, antes tão acolhedor, começava a perder um pouco do brilho. Eu me lembrava de uma tarde específica, quando decidimos fazer uma pequena venda de garagem. Colocamos tudo o que não usávamos mais na calçada e passávamos as horas conversando e rindo. As risadas eram acompanhadas pelo som de moedas tilimpando ao serem contadas. A sensação de empreender aquele pequeno projeto juntos me encheu de esperança, uma emoção renovada. Estávamos fazendo uma limpa, não apenas material, mas também emocional, jogando fora coisas que já não nos representavam. O dia acabou se convertendo em um pequeno evento, porque os vizinhos levaram crianças para brincar, e de repente, aquela venda de garagem virou um piquenique improvisado. Lembro de olhar para Noel. Ele estava tão feliz. Ele fez um. Porém, sempre fui uma mulher prática. Compreendi que a vida não é perfeita e tentei colocar essas inseguranças em segundo plano. As conversas sobre família que antes fluíam de maneira fácil, agora pareciam ser impostas a um pano de fundo monótono. Na maioria das vezes, Noel estava tão absorto em seus próprios mundos que eu me sentia invisível. Um dia, enquanto olhava pela janela, meditando sobre esses sentimentos, ele entrou tarde, o cheiro de perfume importado cercando. Eu só não esperava que isso fizesse com que meu coração disparasse. E quando perguntei onde ele estava, Noel afirmou que tinha ido a uma reunião. Um pânico começou a crescer dentro de mim, mas rapidamente me disse para ignorá-lo. Então, havia também os aniversários. Eu sempre fiz questão de fazer algo especial, mesmo que fosse simples. Organizei um piquenique de aniversário para ele, um evento que enchia meu coração de alegria. Mas na mesma semana, ele se esqueceu do meu aniversário. A decepção me corroeu. M. Não queria acreditar que algo estivesse errado, mas uma parte de mim sabia que eu não podia ignorar mais. E aí, naquela manhã, peguei o extrato inesperadamente, enquanto meu estômago se revirava. Aquela conta secreta fez com que tudo que eu tentava desviar voltasse com mais força. O temporizador da minha mente começou a girar, e uma sensação assustadora se instalou. Uma desconfiança havia se transformado em arranhões doloridos. Como não percebi antes? O que mais estava escondido? No meio de todos esses pensamentos, a mensagem anônima disparou um sinal de alerta. Foi nesse momento, imersa em um turbilhão de sentimentos, que percebi. A vida que eu conhecia estava se desmoronando, e eu ainda estava intrigada. O que mais eu descobriria? Meu coração acelerava de incerteza. A situação tornava-se uma bomba relógio prestes a explodir, e mesmo assim, não sabia qual seria o próximo passo. O dia seguinte começou como um eco da noite anterior. O sol entrava pela janela, mas a confiança que um dia tive estava despedaçada. As palavras que eu lera na tela ainda martelavam na minha cabeça. Como poderia ele fazer isso? Meu olhar se desviava para o canto da sala, onde o carrinho de bebê estava estacionado. O que havia de errado com ele? O que mais eu não sabia? Noel entrou na cozinha, levando consigo o aroma de café fresco. Ele me cumprimentou, mas a voz dele soava quase como um sussurro distante. Ele começou a falar sobre um encontro que tinha marcado para o dia seguinte. Fiquei paralisada, como se o que ele dizia fosse um murmurinho. Ele notou meu silêncio e olhou para mim,
com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Eu forcei um sorriso, mas a tensão era palpável. "Está tudo bem, amor?" perguntou ele, e suas palavras cortaram como uma faca. Era uma pergunta tão simples, mas estava carregada de dúvidas e angústia. Eu queria gritar que não estava tudo bem, que o que descobri me deixava arrasada, mas apenas balancei a cabeça. "Tento." Ele se distraía cada vez mais, mergulhando em seu celular enquanto eu tentava puxar assunto. As mensagens que ele costumava me enviar durante o dia agora eram raras. Eu via ele deslizar o dedo pela tela com uma intensidade que me fazia questionar o que poderia estar fazendo. O silêncio entre nós se tornava ensurdecedor. Eu tentava conversar sobre nossos planos para o bebê. Falei sobre como queria decorar o quarto, mas ele respondia com um sim distante, como se estivesse preso em outra realidade. Havia também as pequenas mentiras, como quando disse que estava atrasado para uma reunião, mas em seguida recebi uma notificação de um evento em que ele estava. Eu senti um nó na garganta se apertando. Como eu estava tão enganada! As promessas de amor e dedicação que trocamos pareciam farar uma miragem diante da verdade que se desenhava. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas na mesa da sala, encontrei uma nota. Eram palavras desenhadas de forma descuidada. Uma lista que... As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse evitar. Era tudo tão injusto. O silêncio da casa estava carregado de questionamentos. Queria conversar, queria gritar. No entanto, encontrei-me congelada. Quando Noel chegava em casa, tentava agir normalmente, como se nada estivesse errado. Ele me perguntava sobre meu dia e eu respondia com detalhes que soavam vazios. O sorriso dele parecia um reflexo de outra realidade, e a ideia de que ele estava sendo honesto parecia irreal. Os pequenos sinais se tornavam mais frequentes. O jeito que ele olhava para o telefone, a forma como se afastava quando recebia mensagens. Uma vez, eu vi uma notificação piscando. Uma conversa cuja tela ele rapidamente desligou quando me viu entrando. O meu coração se partiu. Como ele pôde, um misto de raiva, tristeza e impotência tomou conta de mim. Meus olhos ardiam com a necessidade de saber o que estava acontecendo, mas eu não tinha coragem para perguntar. Certa noite, enquanto decidi puxar um assunto leve, algo sobre a decoração do quartinho. Ele me olhou por um momento, como se estivesse analisando, e logo desviou o olhar para a tela. Minha respiração se acelerou. E se eu falasse? Se eu perguntasse diretamente sobre o que estava acontecendo? Mas o medo de ouvir a resposta me paralisou de novo. O silêncio entre nós crescia, se alimentando da desconfiança que ecoava em minha mente. As semanas foram se arrastando, e minha mente não conseguia descansar. Certa manhã, uma mensagem anônima chegou ao meu celular. "Você deveria saber a verdade sobre Noel." Meu coração disparou. Aquilo parecia uma bomba. Saí de casa para respirar, mas não consegui escapar. A mensagem estava lá, repetindo em minha cabeça como um mantra de alerta. Voltei correndo para casa, sentindo o desespero me cercar. Noel estava na sala, conversando animadamente com alguém ao telefone. Uma parte de mim queria sair daquela sala, mas outra parte me empurrou para frente. O que mais eu? Enquanto ele falava, um impulso incontrolável de confrontá-lo começou a crescer dentro de mim. Meu corpo estava em conflito, como se a briga entre querer saber e ter medo de saber estivesse se tornando física. Então uma ideia me atingiu. Eu não poderia mais ignorar. Não podia deixar que tudo isso ficasse nas sombras. Finalmente, eu decidi. Eu iria investigar. Precisava saber o que estava realmente acontecendo. Enquanto a adrenalina percorria meu corpo, perguntei a mim mesma, até onde eu iria para entender a verdade? No fundo do meu coração, eu sabia que havia algo maior em jogo. Meu futuro, minha felicidade, tudo parecia pendurado em um fio tênue. E enquanto a noite caía, uma nova determinação tomava conta de mim. Com a mensagem ecoando na minha mente e a dúvida crescendo como um monstro sob a cama, eu estava prestes a dar o passo definitivo para descobrir a verdade que Noel escondia. O dia seguinte se arrastava como um eco da confusão da noite anterior.
a luz da manhã. O cheiro do café fresco encheu o ar, mas não consegui sentir o gosto que costumava me agradar. Ele me cumprimentou com um sorriso, quase despreocupado, como se tudo estivesse bem. Mas eu não estava bem. Olhei para ele e a angústia dançava dentro de mim. Meu coração martelava no peito. "Tudo certo, amor?" disse ele com um olhar curioso. Senti como se estivesse prestes a desmoronar. Um nó se formou na minha garganta. Eu olhei para o chão, tentando guardar a tempestade de emoções. "Sim, só um pouco cansada", respondi, sem coragem para rastrear meus sentimentos confusos. O silêncio entre nós estava pesado. Eu precisava falar, mas também precisava saber mais antes de fazer qualquer movimento. O instinto de investigar tomou conta de mim. A mensagem anônima ressoava na minha mente. "Você deveria saber a verdade sobre Noel." Então, foi isso que me motivou. Eu precisava de evidências. Assim que ele se afastou para atender a uma ligação, meu coração disparou. Com um movimento, fui até a conta secreta, navegando em um mar de traições e mensagens. A cada toque, o peso da culpa e da raiva se acumulavam em mim. Dei uma olhada no histórico, nas mensagens trocadas. Mais uma vez, um nome desconhecido chamou minha atenção. E ao ler as conversas, meu mundo desabou. "Saudades, não consigo parar de pensar em você." O nó na minha garganta se apertou. Parei, respirei fundo. A raiva, a traição, tudo se misturava. Não era apenas isso. Eu precisava ouvir a verdade dele, ou teria que buscar por conta própria. Tinha que ser estratégica. Eu precisava de provas concretas. A sensação de querer comer o mundo todo se misturava à vontade de chorar. "Calma, Ana", eu sussurrei para mim mesma. Comecei a rastrear os passos de Noel. Fui até o celular dele, que ele deixara em cima da mesa. Eu estava prestes a surtar, mas segurei. O medo era grande. A primeira coisa que olhei foram as mensagens. Não tinha como ele sair daquela semitona. Na lista de contatos, o nome desconhecido ainda me olhava. Uma raiva que eu não sabia que existia se acendeu, como um fogo indomável. Peguei o celular, sem saber a dimensão do que estava prestes a fazer. As mensagens estavam silenciadas, mas o conteúdo era o que eu precisava. As conversas eram íntimas, cheias de segredos que ele nunca compartilhou comigo. O coração batia forte. Eu li, como se estivesse hipnotizada. Cada frase, cada emoji, eram facadas profundas na minha confiança. "Te encontrei", ele disse. Meu coração parou. A ideia de confrontá-lo deslizou pela minha mente como um gato furtivo. Enquanto lia, senti os olhos de Noel em mim. Ele estava na mesma sala, mas eu falava com ele sem dizer uma palavra. Tornava-se mais fácil esconder a dor profunda, a traição incerta. O celular em minha mão agora não era mais um objeto. Era a única prova tangível do que é. Eu não poderia encontrar apoio agora, mas seria preciso. Com um suspiro profundo, coloquei o celular de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido. Mantive a expressão neutra, enquanto Noel voltava à mesa. Senti uma frieza. Ele não fazia ideia do que eu sabia. O plano começou a se alinhar. Eu precisava de mais. Investigar era o que eu precisava agora. Atrair esse jogo para onde eu tinha o controle. Os dias se tornaram espiões silenciosos. Noel continuava a agir normalmente, como se não houvesse uma tempestade em nosso lar. Fui observadora. Cada movimento dele se tornava significativo. As horas passavam em câmera lenta. O que ele fazia? Para quem estava se escondendo? Não me permiti perguntar diretamente. Em vez disso, cada conversa entre nós se tornava um jogo de xadrez, onde eu movia minhas peças silenciosamente. O telefone dele, os documentos que ele guardava, cada gesto se tornava um indicativo do que estava por vir. Uma noite, enquanto ele dormia, fui até o computador. A calada da noite me permitiu reviver a conversa que encontrei tantas vezes. Fui ao banco, investigando a movimentação financeira. A cada clique, um peso nas minhas costas. Um padrão começou a se formar. Dinheiro que saía e não voltava.
Os detalhes eram aterrorizantes. Quantas vezes ele estava gastando com aquilo? Adicionei os números na cabeça. Minha mente corria como uma calculadora. A cada transação, a decepção aumentava. O silêncio na casa era ensurdecedor. Eu estava enfrentando esse desafio sozinha, e um pavor frio me envolvia. E quando finalmente telefonei para o número daquela pessoa, meu coração quase saiu pela boca. Sabia que isso poderia ser um erro, mas precisava alinhar as evidências que coletava. Ao ouvir a voz do outro lado, o medo se transformou em algo mais forte. A mulher era real. Havia uma cor. O meu mundo despencou em um segundo. Uma conexão íntima das mais devastadoras. Após desligar, voltei para a sala. O peso da reunião íntima com ela ainda pairava sobre mim. Tinha que manter a postura. Não posso me deixar levar, disse a mim mesma. Uma decisão silenciosa começou a brotar em mim. Fui eu mesma em perigo, mas não era a hora de agir por impulso. Tinha que ser uma jogada estratégica. Primeiro a investigação, depois a ação. Noel ainda não sabia o que eu tinha descoberto, e eu não queria que soubesse. Assim, minha batalha se desenrolava em um equilíbrio entre dor e coragem. Dentro de mim, uma força emergia. O plano crescia, mas precisei de tempo. Eu conhecia as fragilidades de Noel e usei isso a meu favor. Ele estava preso em suas mentiras e eu, por fim, viraria o jogo. Não era uma questão só de vingança, mas de proteção. Protetora do que havia dentro de mim, a vida que crescia. Enquanto ele se movia na escuridão, eu encontrava luz nos detalhes. O que poderia ser um final se tornaria um novo começo. Com cada nova descoberta, a certeza crescia. Eu não era mais a vítima. A tempestade não era só uma ameaça, mas um espaço para renascer. O caminho revelava-se diante de mim como um mapa, e cada passo me levaria a uma nova liberdade. E assim me preparei. Uma nova força pulsava dentro de mim. Estava prestes a fazer uma revelação final e devastadora. Ian. Eu seria a tempestade. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Em poucos dias, tudo mudaria. A verdade seria revelada, e não haveria onde se esconder. A reviravolta estava mais próxima do que ele pensava. E com isso, uma nova fase da minha vida começava. O dia seguinte começou como um eco da confusão da noite anterior. O sol entrou pela janela, mas não trouxe calor. Eu ainda estava na mesa da cozinha, com o coração apertado e a mente a 1000 por hora. As mensagens que li pareciam um filme em looping, cortando minha confiança como um fio afiado. Como pude ser tão ingênua? Quando Noel saiu para o trabalho, uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, ansiedade tomou conta de mim. Era o primeiro passo do meu plano e eu sabia que precisava agir rápido. A casa estava silenciosa e eu precisava aproveitar esse momento. A rotina diária não poderia mudar, pelo menos não ainda. Mergulhei na minha lista mental de ações. Primeiro, precisava de provas. A mensagem anônima ainda ressoava na minha cabeça. Você deveria saber a verdade sobre Noel. Havia outra mulher, mas eu precisava de mais do que apenas boatos e mensagens. Peguei meu laptop e procurei um advogado de divórcio. Porém, lembrei-me de que não poderia salvar isso nos arquivos do computador. Depressão, insegurança, o medo de Noel descobrir. Eu não queria que meus planos desmoronassem antes de serem colocados em prática. Minhas mãos tremiam enquanto procurava, mas enquanto preparava o almoço, minha mente se perdia. As pequenas coisas pareciam me distrair. O barulho da água fervendo na panela, o cheiro do tempero sendo misturado aos legumes. Mas a tensão estava presente, sempre como um zumbido. O que mais eu poderia descobrir? Cada passo em direção à verdade trazia consigo o medo de descobrir algo ainda pior. Noel voltou para casa mais cedo do que eu esperava. A tensão aumentou. Ele não parecia desconfiar de nada, mas o olhar dele, aquela expressão despreocupada, me deixava em alerta. Ele começou a conversar sobre o dia, sobre o trabalho. Eu parecia um robô,
reagindo apenas com sorrisos e acenos. O sentimento de estar jogando um jogo de xadrez mental se intensificava. Depois que ele foi para o banheiro, decidi que era hora de agir. Fui até a sala e olhei ao redor. Precisava coletar mais informações. O celular de Noel estava em cima da mesa. Eu hesitei, mas não podia perder essa oportunidade. Meus dedos pareciam lentos, mas a ADD. Peguei o celular, respirei fundo e abri as mensagens. As conversas eram íntimas e reveladoras, e lê-las era como puxar uma ferida aberta. Cada frase feria mais que a anterior. Sinto sua falta, não consigo parar de pensar em você. Meu corpo tremeu. Como pude ser tão ingênua? Coloquei o celular de volta exatamente como estava, e a sensação de queimação aumentou. Tinha que descobrir qual era o riacho do veneno que corria por debaixo da minha vida. Ao longo dos dias, comecei a agir aos poucos. Reuni recibos, anotei datas, tudo que pudesse reforçar minha posição. Muitos momentos eram silenciosos, cercados de aparências normais, mas por dentro eu sentia um turbilhão. Conversava com amigos discretamente. Perguntava sobre o que achariam de alguém em uma situação assim. Os olhares deles, a preocupação, tudo me ajudava a entender que não estava sozinha. Uma tarde, decidi que era hora de conversar com um advogado. Uma mulher, uma advogada experiente. Ao ligá-la, meu coração parecia estar na garganta. O que eu faço se descobrir que meu parceiro me trai? Era um telefone que não queria tocar, mas precisava. A conversa foi clara. Falaram sobre direitos, cuidados e pelo menos um passo que eu poderia dar para me proteger. Algo curioso aconteceu. Quando desliguei, uma sensação de alívio começou a prender os músculos tensos do meu corpo. Agora, pelo menos, eu tinha um plano. Ao encerrar a ligação, respirei fundo. O medo ainda estava lá, mas agora havia uma faísca de esperança. Nos próximos dias, eu continuei a reunir informações. Acompanhei Noel como uma sombra, observando tudo o que ele fazia, mesmo que fizesse tentativas de se distrair e parecer normal. Ele continuava com seu celular, como se nada estivesse acontecendo, mas eu sabia que a tempestade estava se aproximando. Uma noite, quando ele saiu para uma reunião de trabalho, eu comecei a vasculhar ainda mais. Fui até o escritório dele. Cheguei a revirar a gaveta. Um recibo, uma foto, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Encontrei um bilhete amassado. O nome da outra estava lá, anotado como se fosse uma lista de compras. Meu corpo ficou gelado. Ao mesmo tempo que queria gritar, uma parte de mim ficou satisfeita. Provas. Eu precisava disso. Se eu pudesse confrontar Noel com isso, talvez ele não tivesse como negar. As pequenas coisas do dia se tornaram provas. Eu estava se preparando para um embate, e ele nem desconfiava. Cada recepção dos familiares e amizades se tornava uma oportunidade para respirar e relaxar. No fundo, eu sabia que talvez precisasse deles. Alguém para me dar força. Embora tivesse o advogado, o apoio emocional se tornava cada vez mais importante. Decidi que iria desabafar com minha melhor amiga. Em um café, com a luz da tarde entrando pela janela, contei tudo. Cada detalhe, cada sentimento. As lágrimas escorriam, mas as palavras que saíam eram mais claras que antes. Você pode se proteger, Ana. Você tem opções. Isso soou tão reconfortante. Naquele dia, havia um novo plano, uma estratégia. Organização. Eu precisava reunir todas as provas, com tudo documentado. Mensagens impressas, registros dos gastos, cada pequeno detalhe que pudesse ajudar. A sensação de estar armando uma rede de segurança se estabelecia. Eu estaria preparada. Certa madrugada, depois de um dia cansativo, peguei meu caderno e comecei a montar um cronograma. Bastava ter tudo em ordem antes de confrontar Noel. Mesmo assim, uma sombra de dúvida pairava sobre mim. E se ele começasse a desconfiar? E se tudo isso voltasse para me assombrar? Tinha que ter cuidado. As semanas se arrastaram e a tensão só aumentava. A cada gesto de Noel, de cada vez em que olhava para ele, um nó se formava na minha garganta.
Eu não queria que ele percebesse as minhas investigações. Ele parecia tão seguro de si, mas não sabia que a tempestade estava a caminho, e ela seria destrutiva. Finalmente, chegou o dia em que eu estava pronta para agir. Eram tantas evidências, tantas provas, mas quando cheguei em casa, preparei um jantar especial. Cozinhei um prato que eu sabia que ele adorava. Precisava que a atmosfera estivesse leve. A tensão poderia me trair a qualquer momento. Teria que agir com calma. Sentados à mesa, Noel falava sobre coisas cotidianas, mas eu mal conseguia prestar atenção. O cheiro do tempero enchia a sala, mas era o meu coração que borbulhava em desespero. Eu sabia que a qualquer momento precisava puxar o assunto. E naquele instante, quando nossos olhares se cruzaram, que eu percebi que ele tinha aquele semblante. Uma leve suspeita não poderia ser, mas a sensação era real. Você tá diferente, Ana. Algo tá acontecendo. As palavras dele cortaram o ar. A pergunta soava como um aviso. Eu me encolhi por dentro. Tentei responder de forma casual, mas cada sílaba saía forçada. Estou apenas pensando em algumas coisas para o bebê. O que eu disse parecia fraco. A tensão aumentava, e à medida que o jantar avançava, percebi que o que era um tempo de calma poderia terminar em um furacão. Era aquele momento. Minhas mãos tremiam ao redor da mesa, mas eu precisava manter a compostura. E, quando estava prestes a abrir a boca, algo inacreditável aconteceu. O telefone de Noel vibrou. Ele olhou a tela e a expressão mudou. Era uma mensagem que o fez parar, congelar. O ar pareceu sair do meu pulmão enquanto o calor começava a subir pela minha nuca. Eu sabia que ele tinha algo escondido. Aquele momento poderia ser um divisor de águas. Precisava saber o que ele estava fazendo. Desculpe, preciso ir ao banheiro. Ele disse com um tom que soava normal, mas havia um olhar nervoso em seus olhos. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Quando eu menos esperava, Noel começou a sair da sala. Um novo obstáculo parecia surgir. Meu plano estava prestes a se desdobrar em um cenário que eu não esperava. Enquanto ele se afastava, eu sabia que não poderia perder a chance. E um turbilhão de sentimentos percorreu meu corpo. O que viria a seguir? E a última pergunta que me fiz foi: eu estava mesmo pronta para o que estava prestes a acontecer? Desde o momento em que Noel saiu do banheiro, meu coração estava acelerado. Aquela era a oportunidade perfeita. Algo dentro de mim disse que eu tinha que aproveitar, e era agora ou nunca. Ele parecia despreocupado, mas eu sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Quando o vi se acomodar de volta à mesa, peguei um fôlego profundo. A tensão no ar era palpável, como se a sala estivesse carregada de eletricidade. Olhei para Noel, forçando um sorriso discreto. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. As dúvidas e as inseguranças que antes me consumiam agora serviam como combustível para me manter firme. Tentei afastar a ansiedade e me concentrei no meu plano. Todo aquele tempo de preparação não podia ter sido em vão. Amor, você tem um minuto? Perguntei, tentando soar casual, mas a minha voz traiu a inquietação que eu sentia. Ele levantou uma sobrancelha com um olhar que misturava curiosidade e um toque de preocupação. Claro, o que foi? A resposta dele era calma, mas eu podia ver a mudança sutil na sua expressão. Ele estava prestando atenção. Mergulhei a mão na o que eu estava fazendo, mas não havia como voltar atrás. Eu deixei as provas à vista. Uma sequência de palavras que destroçaria sua fachada. Eu encontrei algumas mensagens e documentos que, bem, eles têm tudo a ver com você. A verdade parecia martelar na minha mente. Ele olhou fixamente para mim e vi a cor fugir do seu rosto. Tana, isso não é o que você pensa, disse ele, a voz hesitante. Mas eu já havia cruzado a linha. As palavras saíram de mim como lava de um vulcão. Não, Noel, eu sei exatamente o que é. São mensagens de amor, promessas a outra pessoa. O nó na minha garganta parecia descer, mas a determinação me empurrou para frente. Me deixa explicar. Ele colocou as mãos na mesa e a expressão de desespero era real. Mas eu não tinha mais vontade de ouvir. Explicar? Como você pretende explicar o inaceitável? Eu mereço saber a verdade, não mais mentiras.
A conversa que antes queria evitar havia se transformado em um confronto direto. Ele estava pálido. A sala que antes me parecia um lar, agora parecia uma arena. Meu coração batia forte, mas a raiva também me mantinha alerta. Olhei para ele esperando que as palavras continuassem a fluir. Sentia que estava exorcizando fantasmas do passado. Eu juntei provas, e tudo isso aqui, continuei, estendendo os papéis à sua frente. Eu não posso ter uma vida de mentiras. Eu não posso criar nosso filho em um mar de desconfiança. Os olhos dele se ampliaram. A defesa dele não parecia estar funcionando. Ele arrastou a cadeira para trás e se levantou, nervoso, parecendo ter perdido o chão sob os pés. O que eu estava vendo era alguém que havia se visto encurralado, mas isso não me daria pena. Por favor, vamos conversar em particular, só eu e você, ele implorava. Mas era como se a sala estivesse cheia de pessoas agora. Eu precisava que a vi. Não apenas para mim. Não, não vamos. Vamos fazer isso agora, diante de todos, diante da família. Eu disse, a voz tremendo. O desafio estava no ar. 7 pessoas da nossa família estavam próximas, ouvindo tudo o que eu falava. Eu não queria gritar, mas as palavras se arrastavam, pesadas como pedras. Você não pode fazer isso. É humilhante, ele rebateu. Humilhante? E o que você acha que fez comigo? Eu não sou a única que será afetada. Você está prestes a ser pai. Sobre isso estamos falando. Cada frase que eu disparava cortava mais fundo. E eu sentia que cada palavra era um passo mais perto da liberdade. Meus familiares, inicialmente incrédulos, começaram a murmurar, pequenos sussurros que se tornaram ecos. Olhei ao redor e vi o rosto da minha mãe, cheia de preocupação, mas também havia um toque de apoio nas expressões do restante da família. Eles perceberam que poderia haver um desfecho e que eu estava lutando pela verdade. O apoio que eu precisava estava ao meu redor. Você precisa ouvir isso, continuei, com a voz se elevando. As mensagens de amor que você enviou não eram só palavras jogadas ao vento, Noel. Elas eram promessas que destruíram o que nós temos. Ele vacilou, parecendo desmoronar à minha frente. Ana, eu não queria que você descobrisse assim. Ele começava a tremer, mas eu não estava pronta para ter pena dele. Todo esse tempo ele estava jogando com minha vida, meu futuro e a vida do nosso filho. Então o que você queria, Noel? Por que você não me disse? Por que esconder isso? A frustração finalmente explodiu. Familiares começaram a se reunir em torno de nós. A atmosfera estava eletrificada. Minha irmã olhava de um lado e as tias pareciam estar proque. As palavras estavam todas em seus rostos. Esta era a hora. Por favor, Ana. Ele sussurrou, tentando apelar para minha compaixão. Mas eu não poderia dar isso a ele, não naquela hora. Você não pode fazer isso no meio da família. O desespero se tornava palpável. Agora, a verdade tinha formas e cores. Se eu não fizer isso agora, estarei perdendo a chance de me libertar de você e de suas mentiras de uma vez por todas. As palavras vinham com uma força renovada. O silêncio no ambiente era pesado. Cada um estava aguardando o desenrolar. A palidez se tornava mais forte na face dele. Então, vi um olhar de incredulidade passar por ele. O que viria a seguir seria uma grande reviravolta, e eu sabia disso. O cenário se ajustava para o confronto final. No momento em que tudo parecia iminente, uma colega de trabalho de Noel. Ela estava na porta, e a expressão de seu rosto era leve, quase inocente. Mas conforme a tensão crescia, ela parecia perceber que algo estava muito errado. O olhar dela se voltava rapidamente entre mim e Noel. A sala estava prestes a explodir. Desculpe, não quero interromper. Ela hesitou, mas a insegurança se exibiu na sua voz. Eu só vim trazer alguns papéis que você deixou na oficina, Noel. O mundo pareceu parar. A atmosfera ficou mais densa. Noel congelou e por um instante não sabia como reagir. Então, ela notou a tensão e a verdade nos olhos de todos os presentes. Não, não é o que você está pensando. Ele balbuciou, mantendo a aparência mais intacta possível. Mas os olhares ao redor já estavam se tornando um julgamento coletivo. O peso das mentiras estava pegando forma e flutuando na nossa frente.
Numa fração de segundos, eu percebi que tudo poderia ir mais longe. Sem pensar, voltei a olhar para o despacho às minhas mãos. As provas se tornavam mais relevantes, mas também mais reais. Se você tem algo a dizer, Noel, esse é o momento. As palavras vieram com a força que eu não sabia que tinha. As pessoas ao redor estavam começando a murmurar. Entre as diversas expressões, a incredulidade, apoio e um leve toque de desprezo começavam a preencher a sala. Eu olhei para cada uma das reações e não havia como ignorar a gravidade da situação. O que estava prestes a acontecer era mais do que uma simples ceia de família. Estava se tornando um ato de coragem. O destino estava prestes a mudar. Quando olhei nos olhos da mulher que trouxe os papéis, soube que isso poderia desmoronar tudo ou começar algo novo. Finalmente levei a mão aos papéis e comecei a ler em voz alta. Cada frase parecia ecoar mais forte que a anterior. Noel, sua amante diz que vocês se encontraram diversas vezes. O ar parecia gelar. A expressão da mulher se tornava confusa. Os olhares de apoio dos meus familiares estavam agora se voltando para Noel. O que mais ele poderia fazer? Não havia mais. Ele estava encurralado, não se defendia mais. Constrangido. Cada palavra que saía da minha boca era um golpe direto, e eu senti uma espécie de satisfação. Isso não era apenas uma questão de exibir a verdade, era uma questão de cura. Conseguia ouvir murmúrios entre a quantidade de pessoas ao nosso redor, e a cada parte que eu expunha, a indignação no ar parecia crescer. A mulher que trouxe os papéis não sabia como reagir. O tumulto se instalou. O que era um momento de revelação estava prestes a se transformar em uma calamidade coletiva. O clima já pesava mais do que antes, e Noel apenas ficou parado, imóvel. Eu não poderia olhar para trás. Uma parte minha se perguntava se havia algo mais por vir. Mas uma nova mensagem chegou ao meu celular e vibrou em silêncio. Somente um relâmpago de expectativa de que algo estivesse prestes a mudar novamente. O que mais estava por vir? O silêncio na sala parecia ecoar com a revelação. O ar estava pesado e a expressão de Noel mudou. Eu não acreditava que aquela era a minha vida, que eu estava ali, exposta, com toda a verdade nas mãos e um pedaço de papel que poderia mudar tudo. As mensagens estavam ali, perfeitamente visíveis, e a comoção logo começou a se espalhar entre os presentes. As reações ao nosso redor eram de choque. Minha mãe estava com a mão na boca, como se tentasse abafar um grito. Minha irmã apertou meu braço em busca de apoio, enquanto alguns primos trocavam olhares de incredulidade. A mulher que tinha trazido os papéis, coitada, parecia estar completamente perdida, sem saber como reagir à situação caótica que se desenrolava à sua frente. O que era um simples gesto de entrega se transformou em um verdadeiro tribunal. Noel hesitava. O rosto dele estava pálido. Os olhos, antes confiantes, agora refletiam a incerteza, como se cada um dos presentes estivesse apenas esperando que ele dissesse algo, o que poderia ser uma defesa, uma explicação, alguma coisa que pudesse, de algum modo, mudar Aná. Eu gritei, a voz se elevando. Ao olhar no rosto dele, percebi que, por mais que sua expressão tivesse cheia de embaraço, ele ainda se sentia no controle, como se estivesse esperando algum movimento de retorno. Mas a verdade é que eu já havia decidido. Meu futuro não poderia incluir mais mentiras. Os murmúrios começaram a crescer. Alguém perguntou, como você pôde fazer isso, Noel? A voz era de um primo distante, mas ecoava nas mentes de todos. Outro tio, sempre o forte. Começou a soltar palavras de reprovação. Isso é uma vergonha, um desrespeito. A atmosfera mudou como um jogo de xadrez, onde revelações se tornaram os novos peões. Sandro, um amigo do trabalho de Noel, ficou quieto, com um olhar confuso, quase indeciso. Ele parecia dividido entre apoiar o amigo ou reconhecer a gravidade da situação. Aquelas horas de tensão pareciam se arrastar, mas, na verdade, algumas coisas estavam se transformando ali. Pessoas começaram a se agrupar. Algumas se aproximaram de mim. Lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto.
Eu nunca havia pensado que teria que me expor dessa forma, que a verdade seria desnudada com tanto fervor, mas ao mesmo tempo me sentia surpreendentemente forte. Aos poucos, o sentimento de libertação começava a tomar conta. Era estranho. Eu finalmente tinha desmascarado a mentira que me oprimia. Noel olhou para mim. A determinação havia se tornado uma expressão de desespero. Ele começou a me chamar de Ana, como se tentasse lembrar que eu era apenas a mulher que ele conhecia, uma mulher que tantas vezes tinha apoiado e amado. Mas naquela hora eu não poderia ser a Ana de antes. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não mais aceitaria ser a coadjuvante na nossa história. Você ainda pode inverter isso, Noel. Você só precisa ser honesto. Ele implorou, a voz falhando. Eu olhei para ele, mas o que eu sentia era mais como uma mistura de compaixão e desprezo. Ele não entendeu. Nunca entendera. O amor que eu sentia agora era... Como você pode falar em honestidade, Noel? Você me traiu, e tudo isso é um sério golpe na nossa família. A indignação transparecia no meu rosto. Eu não ia deixar que essa fosse uma discussão em que ele saísse por cima. Cada gesto, cada palavra contava. Gradualmente, comecei a ouvir o eco das reações ao nosso redor. Minha irmã, buscando formas de lidar com a situação, sussurrou para mim. Você está incrível, Ana. Eu tô aqui com você. O apoio que eu sentia dela era forte. E enquanto isso, alguns parentes aprovaram o que eu havia feito, enquanto outros estavam ainda processando a dor que Noel estava causando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional. Olhei ao redor e percebi que alguns amigos de Noel estavam se afastando. Aquela ali não era uma batalha que ele poderia vencer. A reputação dele estava em jogo. O peso da traição parecia mais coletivo agora, como uma sombra que envolvia todos. Não só a mim. A cada palavra que saía da minha boca, um novo burburinho. A reafirmação do que era certo começou a se espalhar. O que antes parecia uma conversa clandestina tinha se tornado um manifesto público da dor compartilhada. A mulher que entregou os papéis parecia querer se retirar, mas um tio sempre direto pediu que ela ficasse. Ninguém sabia como ela iria lidar com a verdade que estava emergindo. O olhar de Noel era desesperado. Ele deveria estar se sentindo preso, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eu queria sorrir, mas em vez disso, as lágrimas escorriam. A luta interna entre sentir compaixão e querer que ele pagasse por suas mentiras era angustiante. Quando Noel finalmente respirou fundo e tentou começar a falar, eu soube que não poderia deixá-lo. Ele não tinha mais a vantagem. Eu já havia jogado minhas cartas. Ele olhou para uma das janelas como se buscasse uma saída, mas nada ali poderia salvá-lo. A verdade era implacável. E a sala estava saturada de emoções. Eu queria que o tempo parasse, mas a realidade estava. O filho que estávamos esperando, a casa que sonhávamos, tudo parecia ao mesmo tempo tão distante e tão perto. A voz de um primo se elevou. Noel, você precisa assumir isso. Não é mais sobre você. E as palavras rápidas ecoaram entre os presentes. Suas tentativas de se justificar só pioravam a situação. Ele estava encurralado, e a indignação se transformou em reprovação coletiva. Eu não precisava fazer mais nada. O que estava em jogo era maior que nós dois. Mas, em um momento de clareza, a mulher que havia trazido os papéis começou a falar. Senti que o coração dela também estava pesado. Sinto muito se isso te envolveu, mas eu não sabia, ela disse. O desconforto no seu olhar era... Havia desafios pela frente, mas me sentia mais forte. O alívio começava a puxar as amarras que me prendiam, como se uma porta estivesse se abrindo. Quando a conversa começou a se aquietar, a sala estava inundada de murmúrios. Discutiam sobre os próximos passos. A mensagem de Noel e o apoio dos parentes tornaram a atmosfera complexa. Minha mãe se levantou, tomando a frente, esforçando-se para trazer a calma. Acho que todos nós precisamos de um momento para processar tudo isso, ela sugeriu. As palavras dela foram uma ancoragem, uma pausa na tempestade emocional. Começamos a nos afastar um pouco, e naquele momento percebi que poderia reconstruir. Logo as conversas se tornaram fragmentadas, as vozes se misturando.
Alguns começaram a pedir desculpas e murmurar apoio. Era hora de pensar no futuro, mas meu coração estava lá, ainda vulnerável. A sensação de apoio era reconfortante, mas eu não sabia até onde isso iria me levar. O futuro estava nebuloso. Enquanto a noite se arrastava, a casa começava a se esvaziar. Finalmente, um grupo de amigos e familiares ficou. As sombras projetadas nas paredes eram onerosas. Olhei em volta e percebi que muitos deles agora estavam mais do que dispostos a apoiar. Estava à beira de um novo começo, mas algumas dúvidas ainda pairavam sobre mim. A pressão que havia sentido desaparecia lentamente, mas o medo do desconhecido permanecia. Eu sabia que estava a um passo de uma nova vida, e a decisão de me afastar de Noel seria complexa. Mas uma coisa era certa. Eu estava pronta para lutar por mim e pela vida que estava por vir. Despedir-me de Noel seria apenas o início. E assim, enquanto a última pessoa ia embora, um novo desafio surgiu. Uma mensagem chegou ao meu celular. O nome que apareceu quase me fez desmaiar. Era de alguém que eu nunca esperei. A amante dele. O que ela iria dizer? Eu não poderia desligar a luz nesse pesadelo. O que mais poderia acontecer? Uma nova reviravolta se preparava para me encontrar. E com isso, meu coração acelerou novamente. Essa tempestade ainda não havia terminado. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. Era como se, após a tempestade, o sol começasse a aparecer devagar. Olhei ao redor e tudo ainda estava em seu lugar, mas eu sabia que nada era como antes. O núcleo da minha vida havia mudado para sempre. Havia um novo despertar em mim, uma vontade de recomeçar. Desci para a cozinha e preparei um café. O aroma forte invadiu a casa, uma espécie de novo ritual. Bebi lentamente, como se cada gole fosse uma afirmação. Olhei pela janela para o jardim e vi as flores que eu havia plantado com tanto carinho. Era ali que eu encontrava a paz. E agora, aquela paz precisava se expandir. Depois do confronto, percebi que não podia continuar a viver ali, atada ao passado. Era a hora de buscar novos caminhos. O primeiro passo era encontrar um emprego. Lembrei-me de que sempre adorei escrever e nunca tinha tentado transformar essa paixão em algo mais sério. Com a ajuda de um computador, comecei a pesquisar. Encontrei algumas oportunidades de trabalho como freelancer, escrevendo artigos e conteúdos. Era o que eu precisava. Sentada à mesa com o laptop aberto, meu coração batia rápido. Era um novo começo. Durante semanas, mergulhei nesse mundo. As horas passavam voando enquanto eu escrevia. A cada artigo publicado, sentia um leve orgulho crescendo dentro de mim. Estava me reconectando com o que realmente amava. O desespero da traição começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Minhas manhãs eram ocupadas e a rotina ficou mais leve. Pude me sentir como uma nova versão de mim mesma, sem as correntes do passado me puxando para baixo. Não era só sobre conseguir um trabalho, era sobre descobrir minha força. Comecei a perceber que havia outras pontos. Eu não estava sozinha. As conexões que fiz, os amigos que reencontrei, tudo isso começava a me dar ânimo. Uma tarde, enquanto tomava um café com minha irmã, conversei sobre como eu estava me sentindo. Ana, você tá diferente, tá mais radiante. Ela disse. A sinceridade em seus olhos fazia meu coração aquecer. Falei sobre o que tinha aprendido nesse processo de renascimento, sobre escrever e como isso me libertou. O brilho nos olhos dela era algo que eu nunca pensei que veria. O que era só uma conversa virou um pequeno grupo de mulheres que se reuniam uma vez por semana. Era algo simples, mas incrivelmente poderoso. Começamos a compartilhar nossas histórias, nossas lutas e conquistas. A cada círculo, o sentimento de irmandade crescia. Era inspirador ver como todas estávamos buscando um caminho, mesmo que com medos e inseguranças. Uma amiga que trabalhava em uma ONG me convidou para dar uma palestra sobre superação. Fiquei apreensiva, mas algo dentro de mim me empurrou. Ao falar, percebi que o que tinha passado poderia ajudar outras mulheres.
A história que tanto me machucara agora se tornava uma fonte de força. Engraçado como a dor pode se transformar em algo tão bonito. As pessoas estavam atentas. Minhas experiências tocavam nelas e era incrível ver lágrimas nos olhos de algumas. Eu só queria mostrar que, por mais difícil que seja, sempre existe um caminho. Depois daquela fala, recebi várias mensagens de mulheres dizendo que se sentiram inspiradas. Uma delas escreveu: "Você me fez acreditar que posso recomeçar." Aquelas palavras me marcaram profundamente. Depois da palestra, sinto que algo ainda não estava completo. Noel e suas mentiras estavam longe, mas as feridas ainda estavam abertas. Meus sentimentos estavam confusos. Aquele dia de superação também me lembrou que eu precisava continuar cuidando de mim. Resolvi procurar terapia. Era um passo importante. E deu certo. Encontrar um espaço seguro onde eu pudesse falar e processar. Fui aprendendo a me cuidar, a me aceitar, e uma nova força começava a surgir em mim. As caminhadas matinais se tornaram meus momentos de autocuidado, momentos em que eu podia respirar fundo e agradecer por cada pequeno passo que estava dando. Essa nova Ana começava a brilhar. Quando olhei para o cheque que recebi pelo meu primeiro projeto como freelancer, não consegui evitar um sorriso. Era pequeno, mas significava tanto. Lembrei do dia em que o esforço valeria a pena, e cada parcela remixada na conta bancária me fazia rir. "Ei, tô conseguindo", disse para mim mesma, enquanto olhava para o espelho. Havia algo sobre estar vulnerável que me deu força. Compartilhei minhas vitórias e incertezas com um grupo de apoio. Uma mulher se aproximou, segurando minhas mãos. O olhar solidário dela me fez lembrar que não estava apenas superando por mim, mas por tantas que também precisam ver que é possível. Cada passo adiante era um lembrete de que eu não era mais a mulher presa às mentiras. O trabalho foi se ampliando. Recebi convites para colaborar com outras plataformas e isso me trouxe novas conexões e novas oportunidades. Cada projeto tornava-se uma nova nota na minha sinfonia de superação. Naquele momento percebi que não havia limites para minha jornada. Mas mesmo com todas essas vitórias, havia uma parte de mim que sentia que algo ainda precisava ser resolvido. O silêncio de Noel não pertencia mais à minha vida, e por mais que eu trabalhasse para deixar isso para trás, a verdade ainda não havia sido revelada completamente. A mensagem que recebi da amante semanas atrás ecoava em minha mente. "Você precisa saber a verdade sobre Noel." O que ela queria me dizer? Que reviravolta ainda estava por vir? Com essas questões pairando, me senti pronta para mais uma batalha. Eu havia construído uma nova vida, mas as sombras do passado ainda podiam me surpreender. Enquanto olhava pela janela, sentia a brisa leve no rosto e o brilho do sol iluminava meu caminho. O sol brilhava, mas era a sensação dentro de mim que realmente mudara. Estou há meses longe do tumulto que foi a revelação de Noel e suas mentiras. Hoje, sinto que finalmente consigo respirar. Eu havia me dedicado totalmente ao meu trabalho como freelancer e escrevendo artigos. E a cada conquista, eu via as coisas fluindo. Cada dia parecia um novo capítulo de uma história que eu estava escrevendo sozinha, mas cheia de novas perspectivas e sonhos. Agora, eu sou reconhecida por minhas crônicas sobre superação e autoconhecimento, e isso me enche de orgulho. Nunca imaginei que poderia inspirar tantas mulheres, mas aqui estou, fazendo exatamente isso. Lembro-me de um grupo de mulheres especiais que se formou quando decidi compartilhar minha história. Nos conhecemos semana passada em um café simples, mas com um ambiente acolhedor. Cada uma dividiu suas experiências de vida, suas lutas e vitórias. Olhares de compreensão foram trocados, e ouvi tantas histórias parecidas com a minha. Era como se aquela parte da minha vida, as dificuldades e a dor, estivessem fazendo sentido finalmente. Minha jornada não era apenas sobre mim, era também sobre elas, e eu estava tão disposta a apoiá-las. Minha vida profissional se solidificou. O retorno financeiro começou a ser um alicerce seguro. Além dos artigos, também comecei a dar palestras em eventos sobre empoderamento feminino.
A primeira vez que subi ao palco, percebi o poder que tinha. Meus joelhos tremiam. Mas a cada palavra que eu falava, eu me sentia mais entusiasmada. O apoio do público, cheio de rostos sorridentes e acolhedores, me fez perceber que aquelas mulheres estavam lá, não só para me ouvir, mas para se conectar. Esse foi o meu momento de transformação. Enquanto meus dias se tornavam, era um sentimento libertador. Eu não estava só me cuidando. Eu estava nutrindo e investindo em um futuro onde meu filho teria tudo o que precisasse. Estarei pronta para ele de qualquer forma que isso signifique. Agora sei que sou capaz. A força que descobri me ensinou sobre o valor da autoconfiança. Cada passo que dei, cada cartinha que escrevi, cada palestra que dei, era um lembrete do quanto eu valho. A vida tem seus altos e baixos, claro. Mas as tempestades que antes me consumiram não têm mais poder sobre mim. Aprendi a lidar com os desafios de forma diferente. A dor ainda existe, mas eu escolho não deixá-la definir quem sou. Minha história é uma história de acolhimento, e escrevê-la a torna mais viva. Cada parágrafo se desdobra em um desejo de contar a outras mulheres: vocês podem tudo. Vocês são suficientes. Hoje, ao olhar no espelho, vejo uma mulher que antes não reconhecia. Forçada a redescobrir a mim mesma, sou grata pelas pequenas vitórias. Desde conquistar o que eu aprendi é que não importa a idade ou a situação, sempre há tempo para novas vitórias. Uma frase ressoa em minha mente como um mantra que repetirei sempre. A verdadeira liberdade começa quando você se permite recomeçar. Essa é a lição que desejarei levar adiante, não só para mim, mas para todas aquelas que enfrentam seus próprios desafios silenciosos. Somos capazes de quebrar correntes e seguir em frente. Eu comecei essa jornada sozinha, mas agora vejo que meu caminho é repleto de amor, apoio e, acima de tudo, alto valor. Cada uma de nós tem a capacidade de se erguer, temos a força de reescrever nossas histórias. Você também pode. Permita-se viver essa transformação e florescer. Esta é apenas a primeira de muitas histórias que ainda virão. E agora, enquanto me preparo para um novo projeto, quero que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a